mais um episódio do Inovecast. Hoje com uma convidada mais que especial, porque ela traz luz, ela reluz em qualquer ambiente que ela entra. Além de ser uma amiga de muitos e muitos anos e foi uma das primeiras convidadas a estar aqui nessa sala de podcast. Ela é simplesmente apaixonada por desenvolvimento pessoal e por fazer com que as mulheres possam se sentir mais fortes, até mesmo em momentos de fraqueza. Então, é com muito prazer que hoje eu recebo neste lugar, neste podcast e com o coração aberto, a minha querida amiga Laisa Sol, do Women's Circle. Muito bem-vinda, Laisa. Meu amor, tô tão feliz de estar aqui. Como é que se fala? Enfim, que a gente conseguimos acertar, né? Com certeza, faz muito tempo que nós queríamos estar fazendo esse encontro e nunca deu certo porque a Laisa só vive viajando. Verdade. Mundo afora. E nós vamos já explicar o porquê que você vive viajando mundo afora. E, gente, essa mulher tem uma história de vida que vocês não podem imaginar tudo aquilo que ela viveu para que hoje ela tenha esse sorriso e essa luz que transborda o ambiente. Laisa, vamos começar um pouquinho pela tua jornada? Vamos lá. Se apresenta para quem não te conhece aqui do meu canal, quem você é e o que você faz, por favor. Meu nome é Laisa Sol e o que eu faço é realmente ajudar as mulheres que estavam passando pela mesma dificuldade que eu também passei no passado, para que elas podem se sentir valiosa, para que elas podem se abrir o coração, para deixar o amor fluir e para viver também a feminilidade e também evoluir a inteligência emocional, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje em dia, de realmente ter assim uma sabedoria, mas também uma prática de regularizar nossas próprias emoções. E dentro de tudo isso, que você já falou um pouco sobre a sua experiência de vida, é importante dizer para vocês que estão aí nos assistindo que a Laisa, ela é brasileira suíça. Nasceu aqui no Brasil, Laisa? Eu nasci no Brasil. Mas já está aqui desde pequenininha. 3 meses de bebê. Exatamente. Então, se em algum momento você vê que a Laisa vai me perguntar como é que se fala, porque a Laisa, de verdade, você cresceu com o alemão como língua. As duas línguas são línguas maternas, mas você cresceu com o alemão. E hoje em dia você fala perfeitamente português. Até mais do que 10 anos atrás, quando nós nos conhecemos. É verdade. Isso ajuda muito, porque eu tento sempre praticar com minha mãe e tal. Mas é uma coisa bem interessante. E uma coisa que eu amo aprender novas línguas. Por isso que hoje em dia eu falo 7. Sim, ela fala 7 idiomas. Meu Deus. E fala bem falado, viu, gente? Porque desses 7 aí, eu já escutei ela falando 5 e não tem o que deixar a desejar. Laisa, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, que eu acho interessante de nós começarmos já entrar nesse tema de você faz com que mulheres reconheçam a feminilidade delas, que elas saiam de relacionamentos abusivos. Conta pra gente quando foi que você, Laisa, descobriu essa força depois de ter passado por alguns relacionamentos que talvez não te deixaram tão feliz ou que te fizeram sofrer. Conta um pouquinho. Olha, Fernanda, pra mim foi realmente assim um momento que eu me lembro como se fosse ontem, que antigamente eu dava aula de zumba. Acho que a maioria das pessoas que vivem aqui na Suíça, principalmente em Berna, me conhecia como uma menina da zumba. E chegou um tempo que eu tinha um relacionamento que era aquele on-off, que você estava no relacionamento, depois você terminava a próxima semana e depois você entrava de novo, e era uma coisa assim, uma dinâmica que eu não conseguia sair, mesmo sabendo que aquilo não estava me fazendo bem. E o que mais me prendia realmente era a atração, era mais alguma coisa, mais o sexo. E mesmo
com isso eu sabia que eu podia ter mais, que eu merecia a ter mais. Mas eu sempre, ia caindo naquilo. Chegou um tempo que eu me lembro que estava chovendo. Na quarta-feira, eu estava dentro do carro, na garagem, e eu percebi assim, não, agora pra mim, chega. Agora chega, porque eu vou ser a mulher dos meus sonhos, para que eu consiga atrair na minha vida um homem que realmente que me queira de pé da cabeça. Que te respeite. Que me respeita, que me valoriza, porque tudo começa de dentro para fora. E foi aí que realmente, não só em livros, mas sim também botando na prática. E é isso que eu tento também, assim, em uma forma surreal de dar para as mulheres, para que elas realmente consigam, assim, realmente internalizar o valor dela. E você acha que naquele tempo você passou por traições? Porque eu acho que é interessante de falar, né? Que a falta de respeito também era nesse limite. Quando foi que você, Laísa Sol, percebeu que, meu Deus, eu estou dentro de um relacionamento abusivo? Quais foram? Porque isso foram anos. Não, você passou por isso durante anos. Não foi somente um mês, 2 meses. Quando foi que fez em você que você disse, agora eu preciso me libertar disso? Eu acho que toda vez que eu tinha terminado com ele, era alguma parte de mim querendo sair daquilo. Mas eu não tinha aquele valor dentro de mim para ficar estável. Eu não tinha investido em mim de um jeito para que eu teria estabelecido essa segurança dentro de mim. Então, isso foi que eu ia e voltava que nem um ioiô. Então, eu acho que foi bem, depois de 2 ou 3 anos, eu tinha percebido, não, isso aqui tá errado. Assim mesmo ver mensagens de ele falando com outra mulher, ver coisas assim que não tinha nada a ver, encontrar calcinha. Então essas coisas assim, e eu via aquilo e eu falei, mas o que é isso? E depois sempre vinha alguma desculpa, não, é da minha prima, não sei o quê. Aí eu realmente assim, não, alguma coisa tá muito errada, mas eu não conseguia me valorizar, eu não conseguia me botar naquela posição para que eu recebesse aquele respeito que eu merecia, porque também não me dava aquele respeito. Sim. E como é que você se via? Porque eu acho que isso também tem muito a ver com você, né? Porque é importante de falar aqui para quem está nos vendo, ela sempre foi uma mulher linda, inteligente, só que você, alguns anos atrás, você pesava 95 quilos. 95 quilos. Mesmo com 95 quilos, você sempre foi uma mulher muito linda, mais rechuchudinha. Né? Então, você dentro desse relacionamento, você começou a se olhar no espelho também e querer mudar essa Laísa Sol, que era rechuchudinha, para uma Laísa Sol que nós vemos hoje em dia completamente reestruturada, corporalmente até mesmo, poder correr, poder fazer exercícios. Você reconheceu isso naquela época? Você se via como uma pessoa que não... Se ele te largasse, você não ia encontrar mais ninguém na vida que te queresse. Era esse sentimento que você tinha? Não era esse sentimento que eu tinha. Eu sempre sabia, assim, que eu podia ter outros, mas eu queria ele. Aquele que, que eu sabia que não me fazia bem. Mas eu queria começar a mudar porque ele me criticava. Ele falava, nossa, você tem celulite, você tá obesa. E isso me machucava muito, porque eu sempre fui uma pessoa de coração. E eu, quando eu me entrego no amor, é sempre aquele amor. Sim. Então, isso foi pra mim uma coisa que depois fez clique. Peraí, isso tá realmente
realmente te incomodando até então, isso nunca incomodou. E muito engraçado foi que depois que eu comecei a me mudar, até hoje eu tenho celulite. Todas nós. Peraí, todas nós temos celulite. Até as magrelinhas. Todo mundo tem. Só que umas às vezes aparecem um pouquinho mais, outras aparecem um pouquinho menos. E aí. Não, e hoje em dia eu tô de boa. Eu tô de boa, e por isso também que nunca mais um homem veio falar alguma coisa sobre a celulite, alguma coisa. Porque eu comecei a me aceitar. E isso foi muito interessante, por isso que eu amei essa pergunta, de realmente ver como é que você estava se vendo naquela época, né? Porque isso sempre tem também isso é o paradoxo da vida, né? Porque as suas fraquezas traz aquele tipo de pessoa, talvez como um imã para sua vida. E tem muito disso que eu acredito que acontece muito, tanto no lado feminino como masculino, que tem os sugadores, que nós atraímos aquele tipo de pessoa, porque elas reconhecem na gente, aquela dali eu posso manejá-la da forma que eu quero. E eu acho que isso acontece com muitas mulheres que são lindas, como você, e se encontram em relacionamentos aonde a outra parte dizem, mas você tá celulite, você tá gorda, você tá isso. E enquanto você não se vê, tudo aquilo que o outro fala só machuca, só te diminui. Você tinha essa sensação de que eu não sou boa o suficiente para ele? Sim, eu tinha. E isso te machucava? Com certeza. Assim, não ser capaz, não ser suficiente. Sim. Assim, sempre vinha. Aí chegou o ponto que eu falei, não. Porque era aquele quente frio. Sim. E eu acho que, assim, hoje em dia eu entendi por que isso era o meu padrão de relacionamento. Fala pra gente, então, por que aquilo era o teu padrão naquele tempo? Porque meu pai morreu muito cedo e eu nasci com minha mãe. E então, minha mãe, ela sempre deu tudo, sabe? É uma mãezona, a melhor mãe do mundo. Pra mim, assim, realmente. Só que, eu tinha falta daquele amor de pai. Faltava aquela energia masculina. Então, eu procurava aquela energia masculina por fora. Porque já de nascença, eu sempre fui muito feminina. Mas eu tive que aprender a ser masculina, porque quando meu pai morreu, eu tentei ser um suporte pra minha mãe. Eu tentei ser, que nem o pai, né? Então, eu tava buscando aquele tipo de homem que era, sabe, macho, musculoso, mas dentro não era, tinha um muro no coração, não era emocionalmente aberto para ter um relacionamento. Era uma pessoa que tinha medo escondido de estar no relacionamento, de deixar entrar esse amor, de deixar se realmente se conectar, de ter uma coisa íntima. Sim, Bindung, que a gente fala em alemão. Que o relacionamento é aquela coisa que faz você dizer assim, não, eu tenho que confiar. Sim. Então, esse negócio de confiança foi que estava faltando e eu estava procurando, mas essa procura era uma coisa que eu tinha que ver primeiro de dentro. E como você falou, a gente atrai, aquele imã, aquela falta é uma emoção. E cada emoção tem uma frequência. E tudo é vibração. Então, a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Então, foi isso que pra mim fez, clica. Se é isso que eu tô atraindo agora, bora mudar esse jogo, porque eu não quero ser vítima da minha vida. Sim. Você falou agora que a gente atrai o que a gente é. Eu particularmente penso, nem tanto, porque se você for ver, você como pessoa é uma boa pessoa, sempre foi uma pessoa honesta, então assim, você nunca foi uma pessoa de estar se misturando, enganando, né? Então assim, eu discordo em algum momento nessa sua frase, porque você
se apaixona muitas vezes, você chega perto de alguém por aquilo que ele demonstra ser. Então, e nós, quando somos mais jovens, nós não temos, ou não nos conhecemos bem, nós não sabemos distinguir quem é o verdadeiro, quem está mostrando a sua essência e quem está fingindo ser. Sim. Então, por isso que eu acredito que não é que eu atraio eu atraio sim aquilo que me falta, aquilo que me dá medo, aquilo que eu não quero. E muitas vezes a gente fica tão com aquela coisa assim, eu não quero aquilo, eu não quero, que aquilo acaba vindo. Em vez de colocar a nossa mente em vai dar tudo certo, vai ficar bem. Não é ser positiva, super positiva. Mas é sobre quanto mais eu boto na minha mente a energia que eu jogo naquilo, talvez pareça que mais eu atraio. Por isso que você, nos seus cursos, você também fala sobre se olhar no espelho, sobre as afirmações que você traz no Woman Circles, muitas vezes, que eu já vi e nas suas lives. Conta pra gente, então, sobre essas afirmações, que depois que você descobriu, que você deu a virada na sua vida sobre esse relacionamento tóxico, sair, porque nós não vamos abrir tudo aqui, porque eu acho que não tem necessidade. Nós sabemos de tudo, porque somos amigas, né? Mas não tem necessidade de estar falando sobre isso diretamente. Sim. Mas conta pra gente quais foram as afirmações que você teve que começar a fazer para você mesma, para que você conseguisse se sentir a Laísa Sol que você é hoje. Essa mulher incrível, uma mulher empoderada, uma mulher... Mas não é uma empoderada como a gente vê por aí, não. É uma empoderada com algo que vem de dentro. Eu acho que realmente, se você só olhar as afirmações e você não sentir, não vai mudar nada. Sim. Foi isso, assim, a coisa que eu percebi ao longo do tempo. Porque, e voltando naquela frase, você atrai o que você é porque tem alguma emoção, tem uma diferença entre sentimento e emoção. O sentimento é uma coisa que é limpa, é uma coisa clara, é que nem o céu. E a emoção é um sentimento que não foi sentido. Então, muitas vezes, a gente nos julga mesmo naquele momento, e quando a gente julga, a gente suprime aquele sentimento e ela vai virando a emoção. Então, a emoção, ela flui no momento quando você menos espera, quando você menos quer, você, tem aquele impulso. E é aquele negócio incontrolável. Então, às vezes a gente pensa, mas eu sou tão boazinha, eu sou não sei o quê, eu faço tudo certo, como é que pode que eu atraí essa situação? É porque a gente não se libertou, não se autorizou mesmo a sentir aquela emoção. E por isso que a gente atraiu naquele momento esse tipo de pessoa, pra ver se, porque a emoção vai falar assim, hoje você não quer me sentir, não tem problema não. Eu volto no próximo mês. Aí vai voltando. Então, aquilo não deixa você realmente interiorizar aquela informação, aquela afirmação. Por isso que às vezes não funciona, porque não basta ficar aqui na mente. Se foi um trauma, até que foi aqui no coração. Então, tem que ser alguma coisa mais fundo, mais profundo. E por isso que os exercícios que eu faço nos retiros são muito ativos. Realmente um espaço onde você pode expressar a sua emoção sem julgar, sem machucar, porque a gente, principalmente nós mulheres, raiva é uma coisa que a gente suprime. Muitas coisas. A gente suprime porque a sociedade não deixa você assim, você pode rir, mas não pode rir muito. Você pode ficar, mas não pode ficar. Então aquilo fica atolado no corpo. Então, é um espaço onde você pode libertar aquela energia sem magoar ninguém, para que você consiga respirar livremente e ser humano, assim, livremente. Isso deixa que as emoções realmente tenham algum valor, assim, de dentro. Porque você sente que, nossa, realmente mudou alguma coisa. Sim. Tem, dentro dessa sua caminhada... Você conta pra gente um pouquinho quais foram os cursos que você já fez, vários, né? Até mesmo de desenvolvimento pessoal. Conta pra gente qual foi o caminho que você traçou para
para estar aqui hoje falando sobre isso, além do que você já viveu, porque isso é uma das maiores escolas, a vida é uma escola, mas além da escola da vida, quais foram os cursos, os anos, porque você já está aí há mais de 10 anos fazendo isso. Conta pra gente o que foi. O que você precisa fazer? Foi muitos cursos mesmo. Mas muitos cursos. Foi muitos cursos. Mas você foi tipo assim. Vezes pros Estados Unidos? Não, eu sempre. É uma coisa pra mim, é uma coisa tão normal, entendeu? Sim. É tipo como comer, é tipo como você ler um livro. Eu acho que eu vou fazer isso também pro resto da minha vida, porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Eu amo aprender coisas novas. Sim. É tipo assim, aquele momento de ter um clique assim na vida, assim, eu amo isso. Eu amo ter conversas como essa, quando você pode expandir a sua consciência, quando você... Então, é uma coisa que é constantemente na minha vida. Então, não tem nem pra onde começar, porque já tem 17 anos que eu faço isso. Sim, e eu lembro, Laisa, que nós estávamos... nós falamos sobre isso anteriormente, que nem o Léo eu não tinha ainda. E nós nos encontramos na minha casa para jantar, estávamos juntas, e você fez já, né, naquela época você fez algumas perguntas para mim. Você já estava fazendo os seus testes ali até então, né? E há alguns anos atrás você me mandou as respostas. E hoje nós falamos sobre isso novamente. Como você já naquela época, você já lidava com esse tipo de trabalho, além de dizer que você é professora aqui na Suíça. Você não é mais, né? Agora não. Você só trabalha com Woman Circles. Então, mas você é professora, até formada, e você estava todo o tempo junto com crianças aqui, então assim... Me ajudou muito, as crianças foram que realmente... te ajudaram a você até mesmo a deliberar vários sentimentos. E aí eu encontro, você me manda essas perguntas que você fez alguns anos atrás, eu escutei, e hoje nós falamos sobre isso. Eu falei, seria tão bom hoje escutar novamente aquilo que nós fizemos, e hoje em dia eu dá para ver quais foram as respostas. E você já trabalhava em cima disso. Você já queria saber um pouco mais o que se passava dentro do ser humano. Essa sede por saber o que tem dentro do ser humano. Equipe do céu, fale aí, vamos aí, ajuda aí, equipe. Fecha a porta ali, por favor, equipe. Bravo, muito bom. A equipe hoje não quis fechar a porta, é mole isso, não tem como. E assim, desde então, você tem lidado com as dores humanas, você tem lidado com o feminino, e hoje você assim você é uma das primeiras a fazer parte de um grupo que é seu, de mulheres, em que você inspira essas mulheres, em que você trata essas mulheres até mais velhas que você. Sim. A mais velha, a mulher mais velha, idosa, né, que veio pro meu retiro, ela tem 65 anos. 65 anos. E é uma comunidade, e a gente realmente a gente faz esse retiro em toda parte do mundo. A gente faz em Miami, em Bali, e no Brasil, na Suíça, vamos fazer em Áustria. Então, a gente realmente procura também ver qual é o sentimento, que cada país tem alguma frequência, né? Cada país, por isso que eu gosto também de viajar, porque cada país desenvolve uma parte de mim que eu não conhecia antes. Assim, toda vez que eu entro no avião, eu percebo que eu já não sou aquela mulher que entrou naquele momento no avião, porque você escuta outras línguas, você vê outros hábitos, você faz outras experiências, isso faz com que você expande na sua consciência, e isso é super interessante para mim também. E eu tento também levar as mulheres para esses lugares onde que eu
desenvolvi uma parte minha que me ajudou no meu projetório e eu tento dar o melhor, porque eu sempre falo, a melhor coisa que eu desejo para mim, eu desejo para você também. Eu acho que essa fraternidade entre mulheres é uma coisa muito, muito forte e é uma coisa que está sendo muito precisa agora. Sim. Nessa época. Sobre a fraternidade, você falou sobre a fraternidade entre as mulheres. Você consegue enxergar isso? Assim, você está nos dois núcleos. Você está tanto no núcleo brasileiro como no núcleo internacional. Sim. Vamos dar uma alfinetadinha aqui, porque eu não sou sempre boazinha, tão boazinha, né? Viu? Então vamos lá dar uma alfinetada aqui. Para você que se encontra nos dois grupos, que se movimenta nos dois grupos, qual é o grupo mais difícil de lidar? Realmente de fazer o trabalho, de falar assim, não, bora realmente fazer isso, os brasileiros. Porque, principalmente na Bahia, o povo gosta de fazer festa. Então, tá naquele relacionamento tóxico, mas bora tomar uma cervejinha, não tem nada não. Bora pro pagodão, hoje tem lá em Santana, né? Então, sempre dá aquela esculpadinha, mas depois não sai daquela ferida. Isso que deixa a alma tão cansada de sempre vivenciar o mesmo problema. Quando a gente sempre fica vivenciando o mesmo problema o tempo todo, aí isso fica muito chato e eu vivenciei isso e é muito chato. E a competitividade? Você sente a competitividade dentro mais no âmbito brasileiro ou no âmbito internacional? Entre as mulheres, tá? Entre as mulheres. Porque vou alfinetar antes de você responder de novo. Vou alfinetar. Aonde eu alfineto, produção? Aqui. Exatamente. Você, mulher, que diz que faz parte de um movimento. Que movimento é esse? Que esse movimento só simplesmente para você, que é para que você fique bem, para que você apareça, para que você cresça. Para mim isso não é movimento. Então, você, mulher, que diz que faz parte de um movimento, mas na realidade ninguém pode estar acima de você, ninguém pode aparecer ou brilhar mais do que você, e a partir do momento que isso acontece, você vai lá e tenta ofuscar essa pessoa. E isso não acontece na Suíça não, gente, só acontece no Brasil, na América, em qualquer lugar do mundo, menos aqui onde nós nos encontramos, na Suíça. E aí o que acontece? Eu vejo muito que as mulheres, em vez de dar palco, elas querem, na realidade, dar o palco, mas até só até aqui. Se você for um pouquinho mais além e você brilhar mais do que elas, você já não está mais. E, por favor, parem com isso, porque isso é feio. Isso é feio. Isso só acontece na Suíça. Não, eu acho que acontece no mundo todo. Então fala pra gente. É no mundo todo. Você tem visto isso? Muito. E como é que você se sente com isso? Eu tento explicar que na verdade isso é um convite para você entrar na sua própria grandeza. Isso é uma inspiração para ver. Você vê, poxa, que legal, esse estúdio ficou muito massa, me deixou inspirada, entendeu? Em vez de falar, mas aqui, não sei, essa lâmpada, não sei. Então, vai aí diminuindo, mas quando a gente realmente não está presente dentro do nosso corpo, a gente não percebe o que está. Isso tudo acontece inconsciente, por isso que é tão importante de estar presente no aqui e agora, para que a gente perceba quando aquele momento aconteça e a gente pode decidir como é que eu vou escolher a pensar. Eu vou pensar mal daquela pessoa, vou, tipo assim, jogar praga, ou eu vou ver como uma bênção, porque isso está fazendo parte da minha realidade. Eu estou conseguindo emanar naquela energia, naquela frequência. Está sendo um convite, porque já está vindo uma coisa boa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a celebrar cada vitória de cada pessoa. Então, hoje em dia, eu recebo várias mensagens quando a pessoa, não, acabei de casar, acabei de ter filho, acabei de namorar, acabei de sair de um relacionamento tóxico, e eu tô ali, ó, vibrando mesmo também que seja no mesmo trabalho que eu faço também. Se uma pessoa faz um retiro e tá cheio,
Que ótimo! Eu fico vibrando porque é isso que eu quero ver. Eu acho que tá na hora de a gente realmente levantar para que o homem e a mulher se encontrem no mesmo nível e ter aquela conexão mais forte e ter a possibilidade de amar mais, porque eu vejo muita fome de amor. Sim, sim. As pessoas hoje em dia estão realmente sedentas de uma palavra de amor, de carinho, de compreensão. Eu acredito até mesmo que nessa parte da compreensão, eu deixo isso muito claro muitas vezes aqui, eu posso não pensar como você pensa e achar que para mim é diferente, mas mesmo assim eu tenho a obrigação de te respeitar na sua maneira de ser. Mas eu não posso deixar de falar a minha opinião sobre certo tipo de coisas. Sim. Porque cada um de nós temos a nossa opinião muito bem traçada sobre certas coisas e tá tudo bem. Então, hoje em dia, as pessoas... Nós podemos até entrar um pouquinho para essa parte da internet, né? Já chegando pro final do nosso podcast. Porque nós vamos fazer 2 podcasts hoje, viu, gente? Vai ser um agora em português e o próximo vai ser em alemão, com a Laísa Sol também. Então, por isso que nós estamos aqui já no finalzinho desse podcast. E você, aproveitando, e você que está aqui vendo esse podcast agora, quer saber de uma coisa? Dá um like, escreve aqui o que você tem achado desse podcast, desse tema que nós estamos falando hoje, e se esse tema te ajudou de alguma forma, porque sabe, dá trabalho para fazer isso aqui. Ela veio de longe, nós estamos aqui conversando sobre coisas que, de uma certa forma, doeu no passado, e nós trazemos como uma ferida que não dói mais. Para que outras pessoas sejam libertas. Então, assim, dá um like. Sendo vulnerável. Exato, sendo vulnerável, né? Então, escreve aí nos comentários, passa para suas amigas, para os seus amigos, porque nós vamos ficar felicíssimos de saber o que você tem achado desse podcast. Inclusive, eu já vou aproveitar e dar o grande obrigado a todos os meus apoiadores do Inovecast, que é o Amorim Consulting, que é Mivan, Rodrigo Networker e também a Alessandra PMU. Ela é uma das nossas sponsoras desse podcast e eu queria agradecer já desta forma a que vocês que estão nos vendo. Voltando aqui, Laísa, vamos falar sobre as inspirações que nós temos hoje em dia na internet. Essa vontade de querer ser aceita. Como é que você lida com isso? Eu não olho. Eu não olho. Eu tento o mínimo, ainda mais porque eu, na verdade, a minha você conhece aqueles 5 línguas de amor? Sim. Então, uma delas é realmente tempo de qualidade. Eu amo, tipo assim, estar aqui com você totalmente presente, olhando nos seus olhos e ver cada mímica, cada diferença. Eu gosto disso. Isso me preenche de ver de saborear essa qualidade de presença. Então, quando eu trabalho com o Instagram ou com as outras plataformas, eu passo muito tempo. Agora mesmo eu estou gravando um vídeo curso que vai sair online, então eu passo muito tempo no celular. Então, eu não tenho mais tempo para olhar a vida dos outros. É esse momento que eu pego para ligar para minha mãe. Oi, mãe, tá tudo bem? Ver como é que tá meu irmão, ver como é que tá meu namorado, dar aquele carinho para as pessoas que estão aqui me apoiando de trás de tudo isso, né? Porque ninguém é tão ninguém que não precisa de ninguém. Muito bom isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que te acompanham, Laísa Sol, qual seria essa mensagem? Fala aqui para quem tá te vendo. Você, minha linda, é puro amor. E você merece ser muito bem amada. Não é menos, não. É muito bem amada. Espero que você lembre disso cada instante. Porque você não estaria viva se nem uma célula sua, para se te amar, você não estava vendo esse vídeo aqui. Porque cada célula está te amando. Quando você se corta, as suas células fecham para te amar. Então você é amor. Não esqueça disso. Maravilha. O que nós podemos esperar da Laísa Sol nos próximos meses? Tem alguma coisa além do curso que você está gravando? Conta pra gente um pouquinho, que eu juro que
nós não vamos contar pra ninguém. Ninguém vai ficar só pra mim. Segredo. Segredo. Não, vou ter um evento agora no dia 18 de maio, que vai ser aqui em Zurique, que vai ser com minha mãe, que vai ser uma coisa bem assim, de mãe e filha, porque uma semana antes vai ser Dia das Mães. Depois vai ter esses retiros, eu quero fazer mais meditações, é uma coisa que eu gosto de fazer para realmente acalmar a mente, para quando a gente vem do trabalho a gente consegue realmente relaxar. E eu tô totalmente aberta também de fazer. Na verdade, tudo tá fluindo agora no momento. É um convite atrás do outro e eu tô, tipo assim, escolhendo e deixando guiar, porque eu sinto assim, qual é a vibração que eu quero contribuir. Se eu sinto o amor, aí tá tudo bem. Se eu não sinto, eu falei, não é minha praia. Então, é assim que eu vou, assim, onde tem amor tem Deus, então tá tudo ótimo. Que maravilha, onde tem amor tem Deus. E com certeza Deus é sobre todas as coisas, então não tem como deixá-lo fora das coisas que nós fazemos, né? Então, absolutamente. Isso é muito importante dizer. Nós vamos já pro nosso ping-pong, pro final do nosso podcast. E esse ping-pong rápido são perguntas que eu vou fazer para você e você vai responder curto e rápido, sem pensar muito. É um ping-pong. A palavra vai sair, vá. Vamos lá. Uma palavra que define a sua jornada. Ser humano. Um sonho ainda não realizado. Morar na praia. Chá ou café? Chá. Um livro ou filme que te inspirou? 5 coisas que pessoas... como é que se fala? 5 coisas que as pessoas... Influentes? Não, regrette, em francês. Bereuen, em alemão. Não, bereuen é que você não faria mais. Você... 5 coisas que você se arrependeu. Arrepender. Que se arrepender. 5 coisas que as pessoas se arrependem antes de morrer. É um livro muito forte pra mim. E se sua vida fosse um título de um livro, qual seria? A Jornada de uma Borboleta. A Jornada de uma Borboleta. Por que a Jornada de uma Borboleta? Porque as pessoas que me veem hoje em dia pensam que eu sempre era assim. Mas eu não era assim. Assim, eu não tinha esse brilho. Eu era obesa, eu tinha bulimia, eu passei por mobbing. Eu sofri muito de 7 anos até 29. Foi muitas coisas que eu passei. E eu consegui superar. E eu consegui, tipo assim, que nem um fênix, né? Ressuscitar, assim. E olhar para trás e ver assim, nossa, como valeu a pena. O presente que eu posso dar hoje em dia através dessas experiências. E o quanto que eu posso agradecer pelas coisas que agora funcionam. E quanto que eu posso brilhar agora. E quanto que eu posso sorrir agora. E isso faz uma grande diferença, porque eu amo rir. Eu amo rir. Você sempre tá muito disposta a dar o seu melhor para as pessoas. Isso aí é muito claro na sua pessoa. Quem te conhece sabe que você é isso aí que você diz, sol. Você brilha, você aquece, você traz um bom sentimento para as pessoas que estão ao seu lado. E é incrível, realmente, tá assim pertinho, a gente sente, não dá vontade de ficar de cara feia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, todos podem fazer isso, né? Todos podem cultivar e realmente ter essa luz, porque já está dentro da gente, Deus nos presenteou com isso. Então a gente, vamos brilhar, porque a gente precisa dessa luz, mais do que nunca. Que maravilha. Então você que está nos assistindo, nós estamos no finalzinho do nosso podcast, foi incrível a conversa de hoje com a Laisa.
E é um prazer, Laísa, ter você aqui junto conosco. Como eu falei, primeiramente, você realmente não tem somente o nome de sol, mas você é um sol que brilha e traz essa energia boa por onde você passa. E se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Laísa, tanto em português, alemão, espanhol, francês, italiano, espanhol, inglês, você tem a possibilidade de entrar em contato com a Laísa e fazer parte desse Woman Circle. Nós nem falamos muito sobre isso, mas nós vamos falar em alemão sobre. Então vocês vão ter que ver o próximo episódio, que será em alemão, e aí você vai descobrir um pouquinho mais o que se trata o Woman Circle. É um círculo de mulheres. E o que acontece nesse círculo de mulheres? Para isso você vai ter que ver o próximo episódio conosco. Muitíssimo obrigado, Laísa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Foi um prazer. E é com você a última palavra. Aqui. Veja esse vídeo de novo e de novo e de novo. E sinta esse amor nesse coração. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Fernanda, porque isso é uma coisa que tem muito trabalho. Gente, se você vê aqui todas as luzes, todos os detalhes, com tanto amor. Então, realmente, deixa o like aqui. Muito obrigada. Um beijo pra você. Até a próxima. E Novecast, aquele lugar onde ser real é muito bem-vindo. Chegou a hora.